Nós temos escutado muito a seguinte frase da boca de vários líderes: eu tenho um sonho de que vocês estejam preparados de tal maneira que eu não preciso fazer nada, que eu fique mais solto. Paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal Whisper Movement, que espero que vocês estejam cheios da presença do Senhor e espero que esse conteúdo venha edificá-los de uma forma tremenda. Amém? O intuito do vídeo hoje é falar a respeito de liderança. Como um líder deve se posicionar? Lembrando que isso não cabe somente para um líder religioso, líder espiritual no caso, mas para você que exerce liderança na sua casa, liderança no seu matrimônio, liderança numa escola, liderança num trabalho, enfim, qualquer tipo de liderança, esse tipo de assunto pode contribuir e bastante se você fizer uso e atributo dele. Espero que eu possa te ajudar e que nós venhamos crescer juntos, tá bom? Importante é nós reconhecermos as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas incapacidades e colocarmos diante dos pés do Senhor e pedirmos para Ele que venha nos capacitar, que o Espírito Santo venha nos dar discernimento e sabedoria para nós sabermos liderar de uma forma que agrade ao Senhor e que nós venhamos também cumprir com os preceitos bíblicos. Amém? Quero dizer para vocês o seguinte, no que diz respeito à liderança, nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande cuidar de outras pessoas. É uma responsabilidade muito grande guiar outras pessoas. Eu faço muitos vídeos a respeito de liderança por um simples motivo. Tenho uma pequena experiência nessa área, muito pequena. Eu sei que tem pessoas muito mais capacitadas que eu, mas o pouco que eu vivi e o pouco que o Senhor me entregou a respeito desse tipo de conteúdo, eu gosto de estar passando para poder, de alguma forma, ajudar os meus irmãos em Cristo. E por que que eu falo sobre liderança? Porque, veja bem, hoje, nós estamos, não só hoje, eu acho que durante toda a história do cristianismo, muitas pessoas tentaram usufruir ou chegar num certo degrau de liderança por vários outros interesses, interesses pessoais, interesses que trouxessem benefícios para ele, para ela, enfim, não com o interesse realmente em pagar o preço, em saber ou qual é o verdadeiro significado de ser um líder. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Vamos lá. Entenda a primeira coisa que quando você se torna um líder, você entra para perder e não para ganhar. A tua vida já não é mais tua, a tua vida é dos outros. O teu tempo já não é mais teu, o teu tempo é para os outros. E partindo desse pressuposto, você já entende que você precisa se doar para isso. E você precisa se doar ao extremo. Isso muitas vezes vai te esgotar e quem vai te fortalecer, te abastecer, te revigorar novamente é o Senhor. Mas já entre nessa jornada de liderança sabendo que é custoso, mas é muito prazeroso ver pessoas sendo salvas, transformadas, libertas, discipuladas e mais parecidas com Cristo. Isso é maravilhoso. Aproximar pessoas da palavra sagrada do Senhor, das escrituras sagradas do Senhor, é maravilhoso. Ensinar essa palavra para liderados é algo maravilhoso e extraordinário. A primeira coisa que eu quero falar e um toque que eu quero dar para vocês a respeito de liderança é o seguinte: nós vivemos uma geração em que existe muitos líderes que eles estão pegando o caminho inverso ao caminho que Jesus nos ensinou. Eles estão pegando um caminho totalmente contrário e o pior, eles estão ensinando isso para os seus líderes, para os seus liderados, para fazerem o mesmo. E eu vou falar para vocês como isso é errado. Nós temos escutado muito a seguinte frase da boca de vários líderes: eu tenho um sonho de que vocês estejam preparados de tal maneira que eu não preciso fazer nada, que eu fique mais solto.
Eu tenho um desejo de preparar a minha liderança, minha liderança esteja capacitada em todos os aspectos possíveis para que eles possam tomar a frente de várias coisas. Tudo bem, se isso é um ponto de transição do teu ministério, biblicamente é o teu dever preparar a pessoa ainda para ser melhor que você. Essa é a ideia. Só que o que acontece hoje é que muitos líderes estão preparando a tua liderança, os teus liderados, para assumirem funções que ele teria que fazer. Ou seja, eles fazem, ele leva o mérito e ele fica de boa. E Jesus nos ensina totalmente o contrário, porque a Bíblia nos mostra que quando um líder resolveu fazer isso, não deu bom, que foi o rei Davi. Em tempos de guerra, a Bíblia fala que era para ele estar lá, na batalha, junto com os seus soldados, junto com os seus líderes, seus liderados. Ele ficou dentro do palácio, vivendo um momento de ociosidade. E o que aconteceu nesse momento? Ele cometeu um adultério, na sequência ele assassina um homem inocente e ainda ele perde um filho. Então só desgraça aconteceu quando ele resolveu ficar ausente das suas tarefas ministeriais ou as suas obrigações como um líder. Então esse é um exemplo que nós não devemos seguir. A ociosidade, buscar a ociosidade, buscar um lugar de conforto, de comodidade, um lugar onde você só fique gerenciando. Um líder precisa gerenciar? Sim, obviamente, um líder ele necessita saber sobre gerenciamento, mas um gerenciamento que ele não é um gerenciamento empresarial, é um gerenciamento onde você faz, você coloca a mão na obra, você ensina, e a pessoa vendo você fazer, ela vai lá e faz. E assim você continua fazendo sempre, 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 sempre. Agora, eu quero mostrar para vocês o exemplo do nosso maior líder, do nosso maravilhoso Jesus Cristo. E eu quero mostrar para vocês na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. E olha só o que ele fez no seu ministério terreno. Lá em João 21, no versículo 9, antes de ler, eu quero dar uma explanada aqui. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, e aí o que acontece? Os discípulos resolvem pescar. E nessa pesca maravilhosa, como diz aqui no título, eles saíram para pescar e não conseguiram pescar nada. E virar a noite, eles não conseguiram pescar nada. E Jesus aparece na praia para eles. E olha só o que aconteceu. E Jesus aparece na praia e pergunta: oh, vocês têm o que comer? Eles dizem assim: a gente não pescou nada. Então joga a rede ali. Jogaram e puxaram a rede estava cheia a ponto de o barco ir a pique, ou seja, quase que afunda o barco. Mas olha só o que acontece a partir do versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Tá, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava sossegado, esperando eles fazerem alguma coisa? Não. Jesus estava preparando algo para eles. Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Quais peixes? Aquele que Jesus direcionou para que eles pegassem. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Comer o quê? Comer o que eles prepararam? Não, comer o que Jesus havia preparado para eles. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. O que Jesus fez? Jesus os alimentou. Jesus tinha acabado de sair de uma crucificação e passou tudo que passou, ressuscitou, e ainda, quando estava ali no teu ministério terreno, nos últimos momentos, o que Jesus estava fazendo? Alimentando, colocando a mão na massa e alimentando os seus discípulos. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. E ainda de quebra, teve aquela maravilhosa ministração em Pedro, onde aconteceu o verdadeiro milagre. Pedro se converte verdadeiramente. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Jesus, ele nos deixa um exemplo maravilhoso de que um líder não deve se acomodar nunca, que mesmo no momento em que ele poderia ficar tranquilão, quietinho na dele, só curtindo os últimos instantes com os discípulos, ele serviu.
ele colocou a mão na massa, ele não ficou ocioso, ele não ficou com preguiça, ele não ficou delegando. Pelo contrário, em toda essa passagem, antes da sua ascensão aos céus, ele trabalhou no reino de Deus. E é assim que um líder verdadeiro deve pensar. Um líder que pensa de forma cristocêntrica deve pensar que ele não vai ter folga nunca. É óbvio que você vai ter tempo para descansar, você vai ter tempo para cuidar do seu corpo, você vai ter tempo para tantas outras coisas, mas o que eu quero dizer é que na vida ministerial você vai muito mais fazer do que delegar. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like. Deus te abençoe. Tchau, tchau.